Bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de sábado, que o Espírito Santo venha mover a vossa vida, a minha vida, que o Espírito Santo venha mover aquilo que está parado. Move as águas, ó Senhor, nessa manhã. Ó Deus, tu és poderoso, tu és santo. Nós te agradecemos e te louvamos por mais esse dia. Que Deus possa adentrar a nossa vida, a nossa casa, os nossos trabalhos, que Deus possa adentrar em todas as áreas da nossa vida nesta terra. Este é o tempo oportuno para bendizermos o nome do Senhor, para agradecermos por todos os benfeitos que Ele nos tem concedido. Louvamos e agradecemos e sabemos que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é aquele que faz o que a gente não consegue fazer. Deus é aquele que move as águas nessa manhã. Oh, glória! Que o Espírito Santo de Deus venha fazer move as águas, ó Senhor, nessa manhã, meu Deus. Que o Espírito Santo venha trabalhar de uma forma sobrenatural na minha, na sua vida. Que nós possamos entender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer, o quanto Deus nos protege, cuida de nós. É um Deus zeloso, é um Deus poderoso, é um Deus que remove barreiras. Que Deus santo, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso possa vir a fazer você e eu entender nessa manhã o quão Ele é bom. Simplesmente dizer, como Tu és bom, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Obrigada, Deus, por mais esse sábado. Obrigada, Deus, porque Tu tens sido fiel na nossa vida. Infiéis somos nós que nos deixamos levar por tantas pequeninas coisas e nos afastamos da Tua presença, mas que essa presença nesse dia se tome posse de nós, que essa presença nesse dia inunde o nosso ser, que nós possamos sentir a inundação do Espírito Santo sobre a nossa vida nessa manhã, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aí entrando no mais um dia da nossa campanha, que Deus possa abençoar você, que você possa estar recebendo da parte de Deus os reparos necessários, as restaurações necessárias na nossa estrutura, estruturas quebradas, estruturas destruídas, estruturas muitas vezes machucadas, com mágoas, com tristezas. Mas nessa manhã o Senhor está restaurando estruturas. Compartilhe com quem precisa, envia para alguém que necessita desta palavra. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos ganhar almas para Jesus, eu e você. Que Deus abençoe você. Pegue a sua Bíblia, a sua bússola diária, no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 15 em diante, vai dizer assim: Salum, filho de Colazé, prefeito da região de Mispa, reparou a porta da fonte, reedificou-a e a revestiu. Ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e reconstruiu o muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até as escadas que descem da cidade de Davi. Depois dele fez reparos Neemias, filho de Asbuque, prefeito da metade de Ebezur, até defronte do sepulcro de Davi, até a piscina artificial e a casa dos heróis. Depois deles repararam Reum, filho de Bani, e junto a ele estavam Asabias, prefeito da metade do distrito de Keila. Depois deles, os seus irmãos fizeram reparos, Bavai, filho de Enadad, prefeito da outra metade de Keila, e ao seu lado Ezer, filho de Jesua, prefeito de Mispa, em outro tramo defronte da subida que vai à casa das armas no ângulo do muro. Depois dele Baruque, filho de Zabai, com grande fervor continuou fazendo reparos num outro tramo, desde o ângulo do muro até a porta do sumo sacerdote de Elisiabe. Depois dele fez reparos no outro tramo Meremote, filho de Urias, filho de Cós, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, os sacerdotes que moravam nas campinas fizeram reparos naquela área. Benjamim e Jesua fizeram reparos defronte da sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, na área perto da sua casa. Depois dele, Binui, filho de Anadad, fez reparos em outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo do muro, à esquina. Palau, filho de Eusai, fez reparos defronte do ângulo do muro, até a torre superior, que sai da casa superior do rei, que fizeram perto do quartel. Depois deles, Pedaías, filho de Parol. Aleluia. Até aqui nós vamos falar sobre
a porta da fonte. Os reparos em cerca, nas cercanias da porta da fonte. Então nós vamos ver que muitas pessoas se uniram nesse reparo. Eu acho que é uma das portas que mais tiveram pessoas para reconstrução. Não simplesmente a porta, mas aqui fala do começo da porta até a próxima porta. Então a extensão do muro era grande, mas aqui nós vamos ver que eles vão começar a falar de certos lugares da cidade, porque esta parte do muro era grande. E nós vamos ver que eles começaram a reparar a porta da fonte. E aqui diz que reedificou e a revestiu a porta da fonte. Ou seja, a porta da fonte ela estava completamente destruída. Era necessária a reedificação. Começar da base, começar do começo. E nós vamos ver que eles reedificaram, revestiram, assentaram a porta, colocaram as vigas de madeira, colocaram as trancas, os ferrolhos e fecharam a porta. É o que nós falamos todos os dias. As portas têm que ter fechaduras para que não entre o inimigo e não entre alguém que não esteja permitido. E depois nós vamos ver que eles começam a falar sobre o jardim do rei, sobre o lugar que o rei estava, sobre a piscina, sobre todas essas coisas. Porque ali na reconstrução dos muros e das portas tinha um local onde estava o jardim do rei. Aqui eu estou olhando é a figura. E nesse lugar eles começaram a reconstruir também. O rei, o local, engraçado aqui que nós vamos ver que este local que fala do rei, que fala do governo, que fala da piscina do rei, dos muros do rei, do jardim do rei, nós vamos entender que quem começou a ajudar a construir foi os prefeitos de cada lugar. Veja, prefeito da metade do distrito de Keila, prefeito da outra metade, prefeito da metade de Mispa. E nós vamos ver que o que eu entendo nessa reconstrução é que quem morava perto daquela parte que tinha que ser reconstruída estava colocando a mão na massa para ajudar, estava colocando a mão à obra, porque estava cerca da casa, cerca do lugar. Então a parte do muro que está quebrado perto da minha casa eu vou ajudar a construir. E aí se uniam aquelas pessoas e começavam a reconstruir aquela parte do muro. E aqui nós vamos ver novamente Salum, que é aquele homem que não tinha filhos homens, mas que as mulheres colocaram a mão na massa para reconstruir também a porta da fonte. Então nós vamos ver que Salum, ele ajudou em dois lugares. Ele ajudou na porta da fonte e ele ajudou também na porta. Agora eu tenho que procurar aqui, em outra porta ele ajudou também. Mas nós vamos ver que Salum tinha somente filhas. Isso é muito interessante. O homem que tem somente filhas, ele ajuda na reconstrução de duas portas. Nós vamos entender que as mulheres, elas têm uma força sobrenatural. As mulheres têm um poder sobrenatural. Deus nos deu um poder de discernimento, um poder sobrenatural, um poder de força, um poder de polivalência, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então nós somos abençoadas, né? Nós somos abençoadas por Deus. Então nós temos que carregar esta bênção com muito amor, né? Somos vitoriosas, somos mulheres maravilhosas, somos vitoriosas na presença de Deus, buscamos a Deus com o coração aberto. Então Deus também trabalha na nossa vida de uma forma especial. Aqui nós vemos que as filhas de Salum, elas participaram de duas construções, né? Glória a Deus por isso. E nós vamos ver que elas participaram também da construção. Achei aqui das Torres dos Fornos, que falava sobre a porta velha. Então elas participaram da porta velha e da porta da fonte. Então nós vamos entender que muitas pessoas participaram da porta da fonte, participaram da reconstrução desta porta e do muro que vinha a seguir. Não tem como falar cada um, porque nós já lemos, mas nós vamos ver que os sacerdotes, eles também fizeram reparos naquela área. Os sacerdotes trabalharam, os sacerdotes se colocaram a mão na massa, no versículo 22. Depois dele, os sacerdotes que moravam nas campinas fizeram reparos naquela área. Então é isso, cada pessoa ela fazia reparo na parte que lhe convinha, na parte que estava perto onde a pessoa morava. Cada pessoa fazia reparos ali onde era necessário. Cada pessoa se colocava na brecha para reparar o muro caído perto, próximo da sua casa, próximo daquilo que
ele estava vendo, daquilo que ele estava perto, porque é necessário que nós nos colocamos em reparos perto de nós também. Não somente a nossa vida deve ser reparada, mas muitos daqueles que estão ao nosso lado, daqueles que estão à nossa volta, familiares próximos, amigos que estão à nossa volta, nós devemos nos colocar para fazer esses reparos, devemos ser sustento, devemos ser mão amiga, devemos estar em ajuda, devemos compartilhar, porque estamos vendo um muro caído ao lado. Por que não vamos colocar a nossa mão? Por que não vamos ajudar se estamos tão próximos? Então nós vamos ver que todos aqui colocavam a mão na massa na proximidade da sua habitação, na proximidade da sua casa. E isso nos faz entender que nós devemos colocar a mão na massa para ajudar aqueles que estão próximos a nós, aqueles que são nossos amigos, que são nossos vizinhos quando estão passando por lutas, aqueles que colocam, né, a vida deles, muitas vezes, nas nossas mãos em oração. Então, nessa manhã nós vamos ver isso e falar sobre a porta da fonte. Quando falamos em fonte, nós vamos falar de águas. Quando falamos em fonte, nós falamos de renovação, de purificação. Move as águas ao Senhor nessa manhã. Move as águas, renova nossas forças, purifica a nossa vida, limpa-nos daquilo que é sujo, limpa-nos daquilo que não te pertence, Senhor. Remove tudo aquilo que é mal, porque removendo tudo aquilo que é mal, nós vamos sendo purificados pelo sangue de Jesus. E somente quem pode nos purificar é o Senhor Jesus Cristo. Somente quem pode nos purificar é Deus. Somente quem pode nos purificar é o sangue vertido no Calvário. Nós de nós mesmos não conseguimos nada, mas Jesus, ele pode todas as coisas. E nós podemos tudo em Deus, em Jesus, que nos fortalece. Então que nessa manhã nós entendamos que a porta da fonte é uma porta de renovo. Que possa descer renovo na sua vida nessa manhã. Que possa descer renovo na sua estrutura nessa manhã. Que possa descer renovo, aquele renovo que renova do fundo da alma, que renova de uma forma sobrenatural, o renovo do Espírito, o renovo maravilhoso do céu, que possa descer o renovo purificando as nossas estruturas, purificando aquilo que talvez esteja sujo, aquilo que está com impurezas, que Deus possa purificar-nos nessa manhã. E esta palavra dessa manhã é purificação e renovo, que Deus possa nos trazer esse renovo da alma, que Deus possa nos trazer limpando o nosso ser nessa manhã, porque muitas vezes carregamos tantas coisas, carregamos tanta sujeira espiritual, carregamos tanto mal, tanta dor. Ah, meu Deus, então o Senhor nessa manhã tem que trazer renovo para nossa alma. O Senhor nessa manhã está oferecendo renovo e purificando o nosso ser nessa manhã. Então que nós possamos nessa manhã entender que a porta da fonte deve ser reconstruída. A porta da fonte é hoje. É o momento agora de reconstruir. É o momento agora de restaurar a porta da fonte. E que todo mal, tudo aquilo que quer impedir você de restaurar a sua porta da fonte, aonde se libera o renovo, aonde se libera a purificação. Ah, Jesus, é ali onde tem que ser liberado. Senhor, é o aquebrantamento que nos faz nos aproximar de Deus. Aquebranta o nosso ser, Pai. Aquebranta o nosso ser diante da Tua presença, para que nós possamos ser reconstruídos dessa porta da fonte, para que as portas da fonte sejam reconstruídas na nossa vida e que nós possamos receber este renovo do céu, este renovo de força para pelejar, este renovo de força para continuar mais um dia, esse renovo de força para se manter de pé, esse renovo de força para se guardar das hostes malignas do inferno, esse renovo de força que faz nos vencer todos os dias. Que Deus abençoe você, que a porta da fonte possa ser reconstruída nessa manhã, na minha e na sua vida. Senhor, derrama sobre nós do teu renovo e purifica a nossa vida e a nossa alma, em nome de Jesus. A paz do Senhor, que o Espírito Santo te encha e te renove, em nome de Jesus.